Olá galera, tudo bem? Como é que estamos? Estamos bem? Vamos lá, aula de hoje, administração colonial, nesse primeiro momento dos portugueses aqui, tá? Como é que funcionou essa chegada dos portugueses? Nós vimos nos vídeos postados que a chegada veio no processo de dominação portuguesa, depois da questão de escambo, depois da efetivação, né, do processo de dominação. Nos 50 primeiros anos, o Brasil não apresentou para Portugal algo rentável, até que vem a exploração do pau-brasil, algo muito rentável lá fora. Então, a partir desse momento, Portugal entende que o Brasil precisa sim, deve sim, não ser tratado agora como uma oportunidade de mercado. E uma oportunidade de mercado de ter matéria-prima, de produção e de exportação também. É importante levar em consideração que no Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha e a Igreja, era válido para os três. Entretanto, os outros países, né, que frequentavam os mares já, não tinha esse respeito. Então Portugal percebeu que também precisava arrumar um jeito de dominar a sua área, levando em consideração, tá, que essa área que eu falo é a parte mais litorânea, ou seja, a parte mais do litoral, até por conta dos portos. O que aconteceu? Portugal, entendendo nesse momento a crise do mercado oriental com as especiarias, as invasões do estrangeiro aqui no Brasil, a descoberta de ouro e prata na América Espanhola, acabam motivando que Portugal venha dominar aqui um território. E aí surge o primeiro momento conhecido como as capitanias hereditárias. O que era uma capitania? Capitania era um território dominado, né, por um donatário, que é aquele que recebia a parte da administração desse território, ele recebia através de uma carta de doação, beleza? E esse documento lhe dava o direito de explorar toda a terra de caráter hereditário, ou seja, passava de pai para filho. Outro ponto também, esse contrato era a carta de doação foral, então era hereditário, então era muito comum ter um passava para o filho, mas isso muitas vezes nem aconteceu, porque o tempo da capitania não vai dar certo. O que acontece? Os direitos e deveres eram dos donatários, beleza? Eles seriam responsáveis pela proteção do território, deveriam fundar povoados, né, no intuito de povoar mesmo a terra, estimular a questão da igreja, da catequese indígena. Já de volta, em contrapartida disso, os donatários deveriam exercer a justiça e o controle político dessa capitania, né? Eles poderiam também doar as terras. Essa doação de terra chama-se Seis Marias. Não é seis, não, é Seis Marias. Ele dava essa terra para pessoas de confiança para obter lucro, né? A ideia era essa. O que vai acontecer é que as capitanias hereditárias não vão dar certo. Na verdade, só duas capitanias deu certo, que foi a de São Vicente e a capitania de Pernambuco. As demais fracassaram. E qual é o motivo desse fracasso? Os ataques indígenas, a má relação que se tinha o donatário com os indígenas, a distância entre a colônia brasileira e Portugal. Não tinha um WhatsApp da época, não tinha Instagram, não tinha telefone, não, era uma carta. Então, algumas decisões que deveriam ser tomadas rápidas, demoravam muito tempo. Outro também, o desinteresse de muitos donatários, que sequer se preocuparam em viajar para disputar mais espaço, nada, ficou por ali mesmo. E a insuficiência de dinheiro de alguns donatários tinham para colonizar os territórios. Então os caras tinham dificuldade gigantescas de estabelecer ali. Bem, percebendo esse problema, né, Portugal decide acabar com as capitanias hereditárias e trazer dentro de uma centralidade o chamado governo geral, ou seja, ele vai centralizar numa pessoa só. Porque o que acontece? Essa pessoa só é mais fácil você cobrar. Então nós vamos criar aqui o chamado governo geral, tá? Só para você ter uma ideia, Tomé de Souza, nosso primeiro governador geral. Dentro desse governador geral vem com ele o provedor-mor, o ouvidor-mor e o capitão-mor. O provedor-mor é aquele que vai cuidar arrecadação de imposto,
cuidar dos gastos do governo. Então, na verdade, é a parte mais de finança. O ouvidor-mor é questão de justiça, né? De leis, de ouvir, de punir, de não punir, tá? E o capitão-mor é aquele responsável por cuidar da colônia portuguesa, que já está no Brasil, cuidar do território das invasões estrangeiras e também quem sabe também expandir os seus territórios. Levando em consideração que ele recebeu também o título de vice-rei. Então, esse momento era assim: governo geral, ouvidor, provedor, capitão-mor. Embaixo tinha os donatários das capitanias hereditárias, os governadores das capitanias da coroa, e embaixo nós tínhamos as câmaras municipais, que lá tinha dentro das câmaras municipais o que nós chamamos como os homens bons, né? Que é aquela galera do status. O que acontece? Para ter uma Câmara Municipal, ela precisava ser uma vila, né? Levar a condição de vila. E para ter isso, por isso que você vê muitas, especialmente em São Paulo, vila disso, vila daquilo outro, vila, é porque ela tinha que levar a condição de vila. Mas tinha que ter uma importância econômica, financeira muito grande. Isso demorava um tempinho. Quando se tinham essas câmaras municipais, existiam os homens bons. Quem eram os chamados homens bons? Eram os homens brancos, católicos, nascidos na vila e que eram proprietários de terras, né? E também tinha os escravizados, porque não existe escravo, existe escravizado, né? As principais medidas dessa Câmara Municipal era cuidar da segurança, era cuidar da limpeza do povoado, construir obras, era basicamente como a prefeitura deveria fazer. Já outro ponto importante também é o papel dos jesuítas, né? O primeiro governador-geral do Brasil, que era Tomé de Souza, foi o pioneiro na tentativa de trazer, intermediar as questões da relação entre os portugueses e os nativos. Então há uma negociação ali que, com o passar do tempo, os jesuítas conseguem estabelecer, né, especialmente depois da Contra-Reforma, né, que vai reafirmar a fé católica, o estabelecimento de negociação com os indígenas, pregando, ensinando e também trocando uma linguagem. Então, a comunicação com os indígenas fica mais fácil. Mas, num primeiro momento, era muito utilizado em encenações teatral. Como é que foi? Algo muito lúdico para o índio olhar, se assustar e acreditar naquilo. Então, é um papel também fundamental de educação religiosa trazido nesse momento, pelos portugueses, especialmente com Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral que nós temos. Então, essa administração colonial se dá no primeiro momento assim, né? Só que o Brasil se torna uma colônia e o que vai acontecer nesse primeiro momento, depois disso, surge a cana-de-açúcar. Surge não, utilizam a exploração da cana-de-açúcar, o que nós conhecemos como processo açucareiro, economia do açúcar. Essa economia do açúcar tem algumas vantagens. Quais as vantagens, quais os motivos, o que aconteceu para que essa economia pudesse ser grande? Primeiro, o produto era extremamente valorizado no mercado, especialmente no europeu. Nossa terra era boa para plantio. E também nós temos os chamados, uma terra boa, que eles falam, solo massapê principalmente. Outro ponto importante também foi a criação dos engenhos de açúcar, tá? Aqueles engenhos de açúcar que nós conhecemos lá. Como é que funcionava o engenho? Como é que tinha o engenho? Como é que era a funcionabilidade do engenho? Você tinha casa grande, onde vivia um senhor de engenho e sua família, próximo das senzalas, onde uma espécie de alojamento, né, onde ficavam os escravizados. Não era um hotel de luxo, muito pelo contrário. Tinha senzalas que era fechada à noite, totalmente fechada, úmido, uma dificuldade danada. O engenho tinha a moenda, como que faz, onde a cana é colhida e moída, a caldeira, onde o caldo é fervido, e pela casa de purgar, onde era a forma de endurecer aquele produto também, que você mandar para fora. A sociedade da região da produção de açúcar, a sociedade açucareira, uma sociedade totalmente estratificada, era uma pirâmide social que acima tinha um aristocrata, que era o senhor de engenho, e embaixo eram os homens livres, que eram senhores de terra, porém sem engenhos, poderia ser o carpinteiro, o capataz, alguém usual. E por último, as pessoas escravizadas,
conhecido também como os mãos e os pés do Senhor, porque tudo passava pelo escravo. O Brasil é solidificado através de uma mão de obra escravizada. Isso é bom levar em consideração, tá? É bom que vocês entendam isso a partir do momento que foi o solo, né, africano que nos cedeu muito, muita gente. Então, é muito importante que a gente entenda isso de uma forma muito mais ampla, de perceber o passado africano que anda com a gente, o passado africano que berra com a gente, e olhar para trás que não existiu escravo, e sim existiu pessoas escravizadas. Tá bom? Ficamos por aqui. Próxima aula é a África em si, aliás, a África de muitas Áfricas. Você vai entender, a África de muitas Áfricas? Sim, África de muitas Áfricas é o tema da nossa próxima aula. Tá bom, queridos? Beijos!